alegria enorme estar aqui hoje com as meninas, com a Andrea, com a Júlia e com a Michele, para a gente conversar e contar para vocês como foi o desenvolvimento do projeto do Eloville da Azurra. Antes de tudo, a gente precisa conhecer um pouquinho da história de cada uma das arquitetas que faz parte desse projeto maravilhoso do Eloville. Eu sou Andréa Esteves, sou arquiteta e paisagista, tenho um escritório há 23 anos trabalhando nessa área específica e assim, é um prazer enorme estar podendo fazer parte aí do time Eloville. Eu sou a Júlia, sou arquiteta e urbanista, eu sou formada desde 2016 e lá na Azurra eu faço projetos e faço também a parte de coordenação e gestão dos projetos complementares. Eu sou Michele, arquiteta e urbanista, formada há 21 anos. Sou especialista em gestão urbana e trabalho com arquitetura e urbanismo. É nosso primeiro grande encontro e, se Deus quiser, vai ser assim maravilhoso e primeiro de muitos. E de muitos projetos que a Azurra com certeza vai lançar. Realmente é super importante para a Azurra e para nós, né, contar para o público, contar para Sertãozinho como foi a elaboração do Eloville. A gente sabe que a Azurra leva muito a sério seus produtos, né? Ter vocês três arquitetas, né, juntas para desenvolver o paisagismo, a arquitetura desse novo bairro é muito grandioso. E é isso que eu quero trazer para esse conteúdo, para o nosso encontro de hoje. A Azurra está entregando um empreendimento excelente para a cidade, né? Então eu queria ouvir de vocês como que foi, né, a união de vocês três para conduzir, para encontrar os melhores caminhos que a gente viu, né, quando a gente desenvolveu a nossa campanha para lançar o Eloville. Eu acho que começou com a Michele, né, que a gente procurou ela para desenvolver toda a parte arquitetônica. Eu fico com a parte de juntar todo mundo lá dentro da Azurra, juntar a Andrea, juntar a Michele, juntar tudo que precisa. A Júlia faz a coordenação. Todos os projetos. Então a gente chamou primeiro a Mi para desenvolver toda a parte arquitetônica. Em si, né? Sim, e aí depois a gente chamou a Andrea, que, né, precisava juntar esse paisagismo que acho que um diferencial pro Essens ali para ela ver. Quando eles me convidaram, né, tivemos a primeira conversa, eu já percebi que ia ser um produto diferenciado, que estavam todos lá, né, toda a equipe da engenharia, da arquitetura lá da Azurra. Então a gente já começou na conversa que tinha todo um preparo, um carinho, um pensamento diferenciado já para começar o produto. Então a gente já viu que era, não, esse produto já vai ser diferenciado. Tem que a mais, né? Tem um que a mais. E aí no desenrolar de todo o desenvolvimento, aí já com a Andrea na equipe, a Júlia, todos os engenheiros do Lovato, Fernando depois na área de comercial e marketing, o pessoal da Carol, então a gente viu, não, esse é um produto que é para fazer história em Sertãozinho. E eu sou sertanezina e para mim esse produto é um produto que eu acredito que vai ser um diferencial. É um divisor de águas. Eu penso assim, não vai ser só um novo bairro, né, em Sertãozinho. Eu acredito que vai ser um novo viver, um novo morar, trazer um produto diferenciado para o morador de Sertãozinho. Que não tem, né, muito. Acho que na verdade não tem lá, né? Essa estrutura toda, eu acho que em Sertãozinho não vem tem. de encontrar um novo momento das pessoas mesmo, né? Acho que a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em gerar qualidade de vida para si e para a sua família. Então, eu acho que é uma forma de pensar projeto alinhada com o jeito que as pessoas hoje têm buscado viver. Total. Sim, eu acho que é isso. E buscar também um lugar que ela não tenha que só estar dentro da casa dela, que ela consiga viver em comunidade, né? Tá no entorno, tá em tudo. Ela não precisa ficar ali dentro da casa dela, do espaço dela. Que ela vai ter mobilidade, que ela tem todo o entorno no condomínio e na grande avenida, né, dos condomínios, dos 4 condomínios, de todo o conjunto, e vai ter segurança, além de tudo a segurança. Aí o bem-estar com a questão do lindo paisagismo que foi implantado, que será implantado, né, mas está em projeto. Então eu acredito que é o pensar
o morador em si, né? O indivíduo, e não só o que me mostrou assim, né? E não só assim, a visão de lucro, não, é só, não, eles tinham um pensamento de quem iria morar. Isso motivou toda a equipe. Toda a equipe a trabalhar com, né? Porque muitas vezes a gente desenvolve projetos onde o raciocínio e a lógica vai só para a questão lucratividade. E quando quando eu me juntei à equipe, ela já existia, foi muito claro para mim uma preocupação de cuidado com o ser humano que estaria vivendo nesse Eu acho espaço. que quando a gente começou a conversar e depois quando eu levei pra você, eu acho que a maior parte das minhas falas eram: vamos pensar se a gente morasse dentro desse condomínio. O que a gente quer para um condomínio que a gente fosse morar? Mas foi daí que surgiu o programa. A gente tava exatamente. Foi disso que nós começamos. Eu moro, né, num condomínio, a Júlia. Aí nós começamos, Júlia, o que nós gostaríamos de ter no nosso condomínio? O que a gente gostaria de vivenciar lá dentro? Quem são essas pessoas, né? A gente colocar uma coisa aqui. E aí aí o programa surgiu e foram acontecendo. Até onde posicionar, né, Júlia? Depois a Andréia entrou com a questão do paisagismo. A gente pensou no todo. Sombreadas, de vivência ao ar livre mesmo. E uma coisa que a gente fez na Azurra, antes de até chamar a equipe toda, a gente visitou muitos condomínios. Então a gente viu tudo de bom e tudo de ruim que a gente encontrava nos condomínios. E o principal foi o que a gente encontrava de ruim, pra gente não fazer isso. Não cometer os mesmos erros. Exato. Aprender com o erro dos outros também, né? Então, assim, eu acho que quando a gente começou a conversar, eu falava, Michelle, isso aqui eu vi no condomínio, não funciona. Mas isso aqui funciona muito e a gente pode talvez mudar pro nosso. Então, acho que foi um alinhamento, né? De tudo, assim. E a gente se colocou muito como morador. É o que vocês falaram, a gente não pensou única exclusivamente no lucro daquilo. A gente queria trazer para o morador um conforto que precisa, não tem como pensar só assim. Não, até no sentido de colocar, onde nós vamos colocar o salão de festas? Vamos colocar próximo a um parquinho, porque de repente vai ter aniversário, as pessoas podem usar parquinho. E academia, de repente a mãe vai estar na academia, mas ela vai estar tendo a visão também de um parquinho para o filho brincando. Então ela pode estar aí na churrasqueira. Então tudo a gente pensou nesse conjunto, né? Exatamente, onde esses sanitários iam estar dando apoio às quadras e ao mesmo tempo não incomodar quem estava usando o salão. Né, para ter um uso coletivo, mas ao mesmo tempo ter momentos onde grupos poderiam usar dentro do mesmo espaço, com situações de pessoas completamente distintas, então adolescentes ao mesmo tempo frequentando espaço para crianças, uso de salão de festa, e sem que isso se conflitasse, né, gerasse algum tipo de conflito nesse uso coletivo, né? Eu acho que a gente pensou muito, né, nisso tudo. Eu acho que saiu muito redondo. É isso aí. E aqui a gente tem mulheres, tem mãe, mas tem uma mulher que é solteira, né? A Mi é mãe também. Mãe também. Então, fica interessante. Reais. Fica interessante para poder, né? A gente tem diferentes formas de usar um lugar. O mesmo espaço, né? E quando a gente pensa na Azurra e no Eloville, qual é o propósito da Azurra com o Eloville? O que significa Azurra e Eloville? Eu acho que é levar um produto diferente para uma cidade que tem qualidade de vida, né? Porque Sertãozinho tem muita qualidade de vida. Eu acho que é pensar fora da caixa, completamente, assim, do que a gente está acostumado a ver. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a Azurra aposta muito na Eloville. A Azurra, na verdade, foi criada... surgiu? Porque nesse local, né, de repente... A Azurra foi criada para desenvolver a Eloville inicialmente, né? É um terreno muito bom, é um lugar plano que favorece muito a construção ali das casas, de quem for comprar. É uma área um pouco mais afastada, mas também que tem um potencial de crescimento muito grande ali. Então a gente tem não é silêncio, né? Mas a gente tem uma diferença do outro lado da cidade, assim. Mas ao mesmo tempo ela tem pontos ali já de estrutura. Isso. Tem comércio, ela tem supermercado, né? Ela tem farmácia. Então ela já tem, por mais que elas sejam afastadas, que não é tanto, mas ela já tem um contexto ali de toda uma estrutura também. Eu acho que... perdão, Ju. Eu acho que uma coisa muito legal é quando a gente pensa num bairro, né, como foi pensado, é que ele não é único e exclusivamente pensado para moradia.
né? A gente atrai ali também um comércio possível, futuro, e os espaços de lote, como foi muito bem desenhado, eu vejo que ele possibilita qualquer tipo de situação de uso de serviço. Né? Então, isso também é legal, porque ao mesmo tempo que a gente constrói um espaço de moradia, a gente constrói um espaço de multiuso, né? Para serviço, para empresas, sejam elas a parte de mecânica, padaria, etc. Então, tudo ali vai ser possível de se formar. Sim, né? A gente está entregando uma estrutura não só residencial, mas também comercial para suprir as necessidades do bairro. Exatamente. Um bairro planejado é sempre muito necessário. É muito legal de pensar que, assim, como nasce, né? De onde vem, né? De uma necessidade realmente real, né? Real. Vocês começaram a falar aqui um pouco das áreas comuns, mas eu acho importante a gente comentar, né? Quais foram as áreas comuns? Por que foram essas áreas que foram, né, as escolhidas para o Eloville e para o Essenza, né? Para cada um dos condomínios residenciais. São todos residenciais fechados. Também é muito importante, porque em Sertãozinho não tem tantos residenciais fechados assim, né? Então, quando a gente começou a analisar o que a gente colocaria de área comum dentro do condomínio, naquela pesquisa toda que eu fiz, eu comecei a entender quais eram as necessidades dos condomínios hoje. Eu acho que muito do que a Andrea falou, as necessidades reais das pessoas, principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que mudou muito. Então, a gente optou por espaços que a gente conseguiria fazer com que o morador juntasse pessoas, mas talvez não dentro da casa dele, né? Tivesse ali uma estrutura, atendesse ali a parte de academia para que ele não precisasse ir para outro lugar. Então, a gente tem ali a parte de academia. Tem um play para as crianças também, que é muito importante. E a gente colocou, acho que a quadra de beach tênis e futevôlei é uma coisa muito atual, né? Que mudou muito hoje em dia. E ele reflete um comportamento Sim, mesmo, exatamente. que é um comportamento social. Isso. Né? Que as pessoas querem estar juntos. Tem uma questão de que é muito acessível, é um esporte muito acessível. Qualquer pessoa, mesmo iniciante, consegue brincar, que seja ali de vôlei, de beach, numa e quadra até as de crianças, areia. né? As crianças adoram. Sim, então é uma maneira também de deixar possível para qualquer idade, para qualquer perfil de morador, né? Dentro desses espaços. Aí tem o Canindé também, né? Sim, que foi... Que ainda é o futebol, né? Exato, que ainda tá a paixão nacional, ainda continua. Tem a área de churrasco também, a gente, né? Que a gente pensou muito assim, a gente quer mais pessoas para fazer churrasco, que às vezes você vai fazer uma casa não tão grande, então você tem a possibilidade de levar para lá. E você também tem a possibilidade de chamar seus amigos ali, fazer um churrasco, usar o Canindé, usar a quadra de beach tênis, ter toda essa interação ali, que foi um ponto de partida, né? Que a gente levou muito em consideração isso, assim. Exatamente. Conseguir juntar todo mundo ali e fazer um social integrativo com E é as interessante áreas. porque a lógica de implantação desse projeto, ela tem essa característica de, ao mesmo tempo que o próprio paisagismo ele usa elementos volumétricos para isolar, ele ao mesmo tempo é muito integrado, né? Eu penso que os recortes na área de contrapiso e de passeio, eles possibilitam um uso particular, mas ao mesmo tempo de muito fácil acesso e permeabilidade visual para o todo, né? Eu acho que isso foi um ponto. Acho que era o ponto que a gente, ao mesmo tempo a gente queria, né? Não, todos os espaços integrados, mas ao mesmo tempo, se quisesse usar com usos, um uso de, às vezes, uma família, outra família, a gente conseguia ter isso. Aí a Andrea veio para complementar com os passeios, com a questão do paisagismo. Então, eu acho que tudo é muito gostoso, porque tudo foi trabalhado em conjunto e cada um pensando um pouquinho, a gente chegou num produto muito interessante, né? Sobre essa questão da gente trabalhar no coletivo, assim, eu penso também que afinidade é um ponto importante e houve essa conexão desde sempre, né, meninas? Eu acho que isso foi um ponto muito legal. Não tem uma relação de sobressair o trabalho de uma de nós. É sempre pensando em colaborar. Então, isso veio... assim, a minha percepção é muito clara de que isso vem do DNA Azurra.
A minha percepção é bem essa, assim, porque eu já trabalhei para várias incorporadoras, construtoras, e eu acho que o DNA Azul é muito colaborativo e isso fortalece o projeto, deixa inclusive mesmo, né, inclusive pra fazer um desse movimento de junção de profissionais que não se conheciam, a gente passou a ter vontade de trabalhar em outros projetos juntos. Como estamos, né? Então isso é rico, né? Eu penso que num mundo onde às vezes é só dito sobre concorrência, a gente, na verdade, criou de fato um elo, né? E até quando a gente foi falar do nome, né? A gente trabalhou muito assim, a gente sempre complementava a outra, né? Às vezes, que nem inicialmente a gente conversou, desenvolveu todos os prédios, aí eu trouxe pra André, a gente desenhou de novo, ajustou os tamanhos e voltava pra Michele. Então, assim, foi muito... não teve vaidade e ego, sabe? Foi muito legal isso. Porque é um produto muito foi legal. leve, foi leve tocar com várias mãos juntas, mas leve, né? A gente percebe essa energia depois, ela foi para a campanha e eu acredito que ela vai ser passada para a obra, com certeza. né? A gente pensa nisso também. Porque tem os próximos passos agora, né? Que são bem complexos, inclusive, né? Tocar uma obra, né? Mas é verdade isso, né? Porque até na campanha também fui lá, levei, a gente trocou muito, trocou com a Andréia também as imagens. A gente pôde participar de todos os momentos, né? Desde, assim, batizar o empreendimento. Mas eu acho que isso é um ponto muito bom, assim, que a gente não maquinizou nenhum processo, né? A gente, acho que 100% do projeto... é humanizado. Do processo até agora é humanizado. Então, não tem nada que todas nós não olhamos e não falamos, não, isso aqui não tá legal, vamos trocar, porque isso aqui não faz sentido pra gente... Exatamente. Materialidade, as vegetações, a gente tudo, né? A campanha, a gente... Não, essa imagem não tá legal pra campanha, vamos alterar. Então, acho que a gente juntou tudo muito bem. E foi muito interessante, às vezes, até depois, na hora do projeto em si de planta, vamos pra materialidade em si. Aí eu e a Júlia começamos a conversar, vamos trabalhar na pedra, com a madeira, aí sertãozinho industrial, vamos trabalhar com aço. Então foi a Júlia, nossa, era isso que eu tava imaginando. Aí vem a André e falou, nossa, é isso. Então tudo acho que foi em conjunto e fechando, né, as ideias, e aí a gente começou a materializar tudo isso. Exatamente. Eu acho assim, é um material que a gente conseguiu também imprimir nosso DNA. Que isso é legal, quando a gente consegue também num produto que a gente desenvolve para outras pessoas, deixar um pouquinho da nossa marca pessoal. E isso eu acho que torna um produto humano, de fato, né? Mas é um humano, é uma coisa que é feita para viver de verdade, né? Não é para estar lá, que aquele projeto arquitetônico ou de paisagismo que, tipo assim, você não pode tocar. Não, esse daqui é para viver real. Quando a gente começou a desenvolver, a gente falava isso, né? Não, isso aqui é para ser usado. Então, até a escolha de mobiliário, assim, a gente tá tomando muito cuidado. Para ser durável, para ser permanente, para ter baixa manutenção. Esse tipo de cuidado é super importante, porque quando a gente entrega um produto, dali em diante, as pessoas vão usar, vão viver ali. Então, pensar essa iluminação com menor manutenção possível, esse mobiliário com resistência ao uso inadequado, inclusive, né? Porque a gente sabe que pode ocorrer. Até todos os equipamentos do parquinho, o que é melhor para criança, o que não vai machucar, o que, né, vamos colocar emborrachado, né, para ela usar. O que é acessível mesmo, né? Que é possível para qualquer tipo de limitação física. Então, também pensar sobre e aí a gente volta no que a gente conversou desde o começo. A gente não tá fazendo um produto por fazer, né? Para só tá ali. A gente tá fazendo realmente para usar. O que é importante, o que aquela pessoa que vai comprar vai realmente usar aquele condomínio. E a gente... Uma coisa que me ocorreu também, que é legal a gente contar um pouquinho, que quando a gente fala sobre... usar, a gente reforça a questão do sentir, do pertencer e do cuidar, porque quando a gente sente que algo é nosso, a gente até cuida com outro carinho, né? Com outra intensidade. E a história de sentir esses espaços foi algo que a gente pensou em todos os momentos do projeto, desde a parte de concepção de materialidade para a questão do toque,
das texturas. No paisagismo, a gente trabalhou todos os sentidos, assim, estimulando realmente a ativação de todos os sentidos, tanto na parte olfativa, com perfumes dentro da lista de espécies utilizadas, a questão visual, de texturas, volumes, perspectivas. E, assim, enfim. E isso as pessoas vão ter dentro e fora do condomínio. Era isso que eu ia observar. E o que eu achei muito interessante, porque geralmente os empreendedores, eles não entregam essa questão fora, externa. E a Azurra teve essa preocupação, está tendo essa preocupação. De criar o bairro. De criar o bairro. Então, a avenida principal, ela é maior do que em termos de legislação, ela é uma avenida ampla. E essa questão que eu achei muito interessante da Andréia, ela trabalhou todos os sentidos, inclusive nessa avenida principal, com o paisagismo dela, né? E a Azurra vai levar, além dessa questão paisagística e deixar pronto, alguns equipamentos, ela já vai entregar com os equipamentos externos, não estamos falando só dos condomínios, porque o pessoal preocupa, né, vou vender o condomínio. Não, a Azurra quer fazer para o município, para entregar ao município um bairro interessante de se morar e mudar esse contexto, trazer um produto inovador, sabe, para dar outra cara até para os bairros de Sertãozinho, para o município em si. Ela não pensou só no condomínio, né? Por isso que a gente fala de divisor de águas, é dali em diante, muito possivelmente, vai haver um movimento de repensar nas implantações para frente. Sim. É nesse sentido que eu falo. Eu acredito que terão essas novas visões, né? De trazer, nossa, isso vai valorizar meu empreendimento, vai valorizar o ser humano que vai morar, né? O município. Vai valorizar o terreno, vai valorizar os lotes ali, né? Porque quando a gente começou a desenvolver o empreendimento ali, a gente pensou realmente nisso. A gente não pode colocar 4 condomínios muito legais em um lugar qualquer, assim, a gente tem que a gente tem que entregar uma estrutura anterior aos condomínios muito boa. Então, a gente tem uma ciclofaixa que vai em toda a extensão. Sertãozinho a gente vê muito uso, né, de bicicleta. Eles realmente usam para se locomover mesmo, não é só ali no seu lazer, eles realmente é um meio ali de transporte para eles. Então, assim, a gente pensou nisso, a gente tem o que você falou, uma avenida muito larga, não é nada apertado, não é nada colocado ali sem motivo. A gente realmente pensou 100% em tudo. Assim, até na localização dos postes a gente pensou, né? Para conflitar os parquinhos, aquela área dos parquinhos, em frente à área dos parquinhos, em frente às guaritas, por conta de segurança, né? Então, tudo isso foi muito bem pensado, que é interessante eu já tô até a gente pensando trabalhar. em morar em Sertãozinho. Vamos é tão maravilhoso. Mas você sabe que eu fico, quando a gente começou a desenvolver assim, eu olhava, daí na hora que a gente começou a desenvolver a área comum, eu falava assim, nossa, eu super moraria nesse condomínio. Modéstia à parte, né? Mas eu falava, gente, essa academia vai ficar muito boa. Todas as vezes que eu vi um projeto, eu também não sei. Eu sempre falei, não era falar por falar, é porque de desejar, né? Dá uma sensação de, nossa, que legal esse lugar aqui. E sabe uma das coisas que mais, assim, me chamou a atenção no projeto? A gente pensar naquele espaço de uso externo para receber eventos, tipo festa junina, feirinha. Eu ficava pensando assim, nossa... Quando a gente estava fazendo a inserção da vegetação, eu falava, gente, que delícia esse lugar vai ficar. A gente assim, quer trazer... vontade de estar ali. A gente pensou nisso tudo para trazer as pessoas para ali, né? Para usar aquilo ali. Não é só um lugar de passagem onde você entra, vai pro seu condomínio e é isso ali, né? A gente pensou muito assim, o que a gente pode levar para quem tá morando ali do externo, né? A gente Exatamente. Vai ficar muito legal. Ju, conta pra gente os detalhes da infraestrutura. Então, toda a infra de dentro dos condomínios são subterrâneas. Que eu acho que existe, né, em Sertãozinho, em alguns, mas não é predominante, né? Não é. E a gente pensou muito nisso para ter uma visão limpa. Principalmente para entrar a parte do paisagismo. Eu agradeço muito elas por isso. Agradece, né?
a gente tem cada conflito com fiação e arborização absurdamente. Assim. Isso é um ponto legal porque a parte externa não é subterrânea. E aí a Andrea entrou com toda a análise para diminuir o porte, para não pegar na fiação. Então a gente se preocupou com isso. A gente teve esse cuidado de pegar todo o planejamento de fiação e posteamento, pro loteamento, compatibilizar para a gente não ter conflito futuro de árvores crescerem por cima da fiação, que gera uma manutenção para a própria prefeitura. Então, isso acaba onerando, porque quem cuida do bairro é a prefeitura. Por mais que exista uma associação de bairro e tudo mais. Mas, assim, quando a gente vê hoje, assim, árvores embaixo de fiação, gerando vários tipos de conflito, a gente percebe que não houve um cuidado no planejamento paisagístico. Então, trazer o paisagista para dentro desse conceito de elaboração de projeto é algo que, assim, a Azurra fez, mas poucos empreendimentos fazem. Tem essa visão, né? Tem essa visão desse cuidado a longo prazo, porque é entregue o bairro, o empreendimento, alguém tem que cuidar depois, né? Então, acho que esse cuidado com a infraestrutura é imprescindível. Sim, vai ficar diferente dentro, né? E fora também tem isso. E dentro tem arborização livre. Livre, exato. Tudo por baixo do solo, então tá... E essa arborização livre com a iluminação, ela vai combinar e vai ter uma iluminação que vai garantir assim, a eficiência, a segurança, né? E eu acho que um ponto que pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim é muito importante, além do paisagismo, é a iluminação. Sim. Eu acho que a iluminação, gente, a iluminação... Na verdade, ela eleva o paisagismo. Não, o todo, né? O todo. A própria fachada, né? A portaria é um lugar que precisa materialidade, de né? segurança. Não, e a nossa materialidade pede iluminação, né? Ela vai ficar muito mais marcada por conta de iluminação. Valoriza, né, onde tem a pedra, Exato. onde tem a madeira. Você realça texturas, né? E assim, tudo muito pensado. Então, a gente não vai ter um holofote, né? Não é uma luz direta. Exato, É todo um cuidado onde precisa de segurança, mais amplitude. Exato. Onde a gente tem que destacar elementos, a gente tem uma luz mais pontual, né? Então... os cuidados não foram só com arquitetura, paisagismo. A gente pensou exatamente em tudo. Em iluminação, pavimentação, estrutura interna, acabamento, mobiliário. A gente olha como quando um você todo. fala de infra também, Carol, é bem legal a gente falar sobre a questão de materialidade de circulação, né? Toda a parte de pavimentação está sendo extremamente pensada para evitar rachadura a nível de futuro, para gerar manutenção também para o empreendimento, para o bairro, né? Assim, pensando coisas que sejam práticas para um uso de fato, um patins, uma bicicleta, Exato. Que tipo de piso a gente vai usar para lá, né? Para aqueles pontos de uso. Então, assim, todos esses detalhes constam dentro do raciocínio geral do projeto. De desenvolvimento do projeto, sim. 100%. Eu falei com a Júlia sobre isso, assim, tipo, a calçada, né, para criança andar, né, precisa ter segurança, ser confortável, né, para o idoso também. Que bom que você... A gente está pensando muito nisso. Até a largura dos passeios, né? Sim. Não é um negócio estreito quando a gente for implantar. É mais confortável, tem os bancos, então o banco não atrapalha quem está andando. Exatamente. Assim... parece repetitivo, mas a gente pensou em cada detalhe de projeto. Foi realmente pensado. Mas olha, precisa pensar mesmo, né? Porque é um empreendimento para as pessoas construírem suas casas. Muitas vão colocar, tipo, a minha primeira casa, exatamente. É um sonho, né? É um sonho. Exato. Eu acho que essa questão tem um pouco você falou sobre a questão de sermos mães, mas antes de tudo, assim, a gente foi contratada como profissionais da área de arquitetura e urbanismo. E quando a gente tem essa formação, a gente recebe isso como, assim, diretriz lá atrás, no momento de receber o nosso diploma, de que a gente precisa gerar
qualidade de vida para as pessoas quando a gente projeta. E eu acho que, assim, tem que levar a sério, porque é um compromisso, né? Quando a gente se torna profissional na área. E a gente trabalha muito com o sonho das pessoas. Às vezes a gente está ali vendendo um terreno para um casal que acabou de casar, que é o dinheiro da vida, né? E que vai ali comprar e vai construir a casa com muitos... esforço, sonho. Então, assim, a gente precisa entregar uma coisa legal. A gente não pode só pensar e falar, pronto, tá aqui uma área de lazer aqui com... Toma que o meu é seu. Exato. A gente precisa realmente pensar. E eu acho que isso é uma coisa que a Carol tá aqui para confirmar. Lá na Azurra a gente pensa muito nisso, né, Carol? Até quando a gente vai fazer, assim, o kit de recebimento de assinatura do contrato, o que o cliente vai ganhar, o que a gente pensa, tudo tem muito carinho e a gente pensa muito o que quem está comprando aquilo, o que quem está recebendo. Que é uma pessoa que vai receber, que vai usar, né? E não é mais um número ou mais um comprador, um contrato. A gente pensa muito é uma isso, né? pessoa que vai adquirir Carol, o produto. Com a agência, tudo que a gente vai fazer, a gente não faz só por fazer. Precisa fazer porque as outras fazem. Não. Exatamente. Vamos fazer por quê? O que a gente vai entregar? Tem significado. O kit mesmo, né? A gente, quantas vezes foi e voltou que a gente pensou, será que isso é legal? Será que isso não é? Altera a caixa. Então, assim, a gente realmente lá na Azurra, eu acho que a gente vai muito com cuidado e aos poucos justamente para não atropelar o porquê todo mundo faz. Então, a gente vai muito fazendo o que realmente faz sentido pra gente, assim. Eu acho que isso é o que faz a gente lá dentro ser diferente com a gente mesmo, sabe? É motivador, né? Trabalhar assim. Sim. Esse vai ser um empreendimento de muito sucesso, já está sendo, né? Sim, bem diferente pra gente também. E com certeza vai ser o que vai nortear os próximos, né? Lançamentos, os estudos que estão sendo feitos para que cada um seja melhor ainda, né? Esse tem uma coisa que a gente não comentou, que é do equilíbrio, né? Que é de como ele foi pensado. São 4 residenciais fechados, os tamanhos dos lotes, eles são muito equilibrados, né? Não tem uma discrepância dentro do conjunto, né? Não tem nada que, de repente, saia muito daquela média em metro quadrado. Não, e até quando a gente foi desenvolver o tamanho dos lotes, lembra que a gente pensou, que casa dá para construir aqui? Que perfil de casa. Se a gente tirar a legislação, os recursos, o que sobra para o cliente construir uma casa? O que de fato é útil para a construção, porque o que a gente vê muitas vezes é lotes, às vezes até com metragem maior, mas que a restrição construtiva é tão grande que se sobra muito pouco área construída ou ao mesmo tempo fica muito permeável, né? Muito, muito permeável. Aí você não consegue equilibrar, né? Aí a gente terminou os lotes com os recursos. Júlia, aí nós conseguimos fazer um projeto nesse terreno. Nós vamos, é legal, vamos fazer, vamos pensar. Até nisso a gente pensou se era legal receber como arquitetas um terreno desse para fazer um projeto. Se era fácil, se seria muito dificultoso por conta do que ficou, do que sobrou. Então foi muito interessante. Até nisso a gente pensou. E foi uma coisa muito legal também que depois a gente fez, que foi a cartilha, né? Toda a parte de convenção, regimento e para desenvolver a cartilha. A gente também pensou exatamente nisso. Tá, mas e aí? A altura? A gente vai considerar isso? Não vai? Porque pra gente que faz projeto, no final ali... o gabarito importa. Importa muito. Exatamente. Porque assim, 50 centímetros faz uma diferença pra gente, pro telhado, pra platibanda. Uma caixa d'água mesmo na construção, é verdade. Então assim, a gente como arquiteta que faz isso... pensou muito também nesses detalhes, de não só... De dar uma liberdade criativa para quem vai, de que a gente pega construir. muito, né, isso. Aparece alguns terrenos que é mais difícil de trabalhar, com todos os recursos, que a gente tem que dar a taxa de ocupação, aí você fala, nossa, e agora, né? Apertado. E aí o programa normalmente não é tão pequeno, né, Mia? Assim, você vai... construir hoje minimamente 3 dormitórios, suítes. 3 suítes. Exatamente. 3 suítes, área de lazer. 3. Exatamente. 3 suítes, espaço gourmet. E aí acaba que você, por uma questão que você não se atentou, nada, né? Não se atentou ali às leis na hora de fazer, você acaba sacrificando algum sonho da pessoa que está ali, porque ele não vai caber.
Então, ou ele vai pôr 3 suítes, ou ele vai pôr uma área maior, ou ele vai pôr uma piscina, ou ele vai ter que subir e fazer 2 andares. Sabe que é legal ter essa cartilha? Porque a pessoa já tem um norte, ela já vai fazer a compra do terreno dela com consciência do que ela pode fazer, né? Sim. Porque tem muita gente que não tem nem noção. Não, e algumas pessoas hoje já se preparam, de fato, para comprar com o auxílio do profissional que vai desenvolver o projeto. Então, assim, vai ser excelente, porque, de verdade, esse profissional vai poder olhar que isso foi, de fato, pensado, assim, né? Até uma coisa que, quando eu estava fazendo a cartilha, eu pensei muito com o Lovato, também em específico, foi, vamos fazer uma cartilha para uma pessoa leiga. Que não é da, de fácil acesso, que não é da área de arquitetura. Para o né? Cliente mesmo, que ele vai olhar e vai falar, então tá bom, eu tenho um e-mail desse lado, um recuo, a minha casa vai ficar desse tamanho, então a cartilha a gente explicou tudo, o que é coeficiente de aproveitamento, o que é gabarito, o que é o recuo, o que é área permeável, ela tá assim, muito esclarecedora e didática, sabe? Né? A gente, quantas vezes a gente revisou e você conseguiu entender? Entendi então ótimo. Que beleza. Atingiu o objetivo. Check. Não, e voltou algumas vezes, Lovato também conferiu, deu ali sugestões, vamos detalhar mais isso, vamos fazer isso aqui diferente. Então, assim, ela também foi realmente muito pensada para inserir ali todas as informações que o comprador precisa, né, o proprietário ali. Porque, obviamente, que ele vai pegar essa cartilha, ele vai passar para o profissional ali que vai ajudar ele, mas ele também precisa saber, né? Então, tá consciente, não adianta eu colocar, assim, coeficiente de aproveitamento, tanto. O que é? Exatamente. Então a gente pensou e colocou tudo muito certinho. Ficou muito bem. Ficou, né? Sou suspeita. Nosso bate-papo tá chegando ao fim. Muito maravilhoso, eu adorei. E eu acho que vocês também adoraram, né? Gostamos. Um carinho de felicidade. Sim, gostamos. Eu espero também que todo mundo que tá aí assistindo a gente tenha gostado muito, porque foi muito rico. Esclarecido dúvidas. Né? Agradecer, então, Andréa, por ceder o escritório pra gente. Maravilhoso. Sala maravilhosa, uma delícia aqui. E eu acho que o que tem aqui é um pouco do que a gente vai encontrar depois no Eloville, né? A gente precisa, nós 4, agradecer ao Fernando, né? Sim. Por também ter proporcionado pra gente esse momento, para trazer para todo mundo que já está interessado, que já viu, quem já comprou também, um pouco da história do Eloville, né? Do que essas mulheres fantásticas, né? Desenvolveram e criaram para que esse condomínio, esse bairro seja tão único, tão maravilhoso. Como a Andréa disse, um divisor de águas para Sertãozinho, e eu acredito que para todo o interior, porque é um projeto maravilhoso, né? Eu sou encantada pelo Eloville. Tem o endereço do site para vocês acessarem aqui embaixo, tá? E vocês podem também tomar um cafezinho na Azurra, na Eduardo Toniello 959 em Sertãozinho, para conhecer tudo que a gente falou aqui hoje. Obrigada!